E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer na sexta-feira à noite? Eu gosto é de enfiar a mão na cara desses arrombados do caralho que fica compartilhando fake news, porra. Isso aí, toca a vinheta. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. ¿Cómo empezar esta canción si solo te tengo desprecios? Al hablar con la razón me dice que no sea necio, que estoy prácticamente atrapado en un trapecio de problemas sin aprecio que nunca tuvieron precio. Menosprecio lo que digas, pero si toda mentira. Hoje o clima aqui é de levemente, né, um clima leve de irritação aqui, porque... Pois é, né? Depois, fala. Anuncia vou o que anunciar. Depois de vários casos aí na internet recente, após a execução da vereadora Marielle Franco, né? A gente viu aí circular pela internet uma horda de fake news absurda. Tanto é, né? Tão incômoda essa horda de fake news que a gente não tinha planejado falar sobre ela inicialmente, porque a gente... Sobre esse assunto, né? Sim, porque a gente ainda estava estudando, né? Tá acontecendo muita coisa nova ainda pra gente chegar e falar alguma coisa. Aí surgiu a ideia da gente falar de divulgação científica, porque tem um pouco a ver ali, né? A ciência, ela se baseia em informações, né? Em evidências concretas, né? E não em boatos. E aí a gente acabou adaptando um pouco aí, agora falando um pouco aí com os nervos à flor da pele, né? Falar um pouco sobre essas fake news, os impactos das fake news aí nas redes sociais, né? Em grandes eventos como eleições, por exemplo. Aí a gente vai talvez aí conversar um pouco a respeito desse ponto, né, Ângela? Sim, também a justificativa política é bem necessária aí, né? Tempos de uma intolerância mais exacerbada, né? Porque não dá pra dizer que a história do Brasil, a tolerância foi um padrão. Pois então. Mas eu acho que esse tema, conversar sobre esse tema, debater sobre esse tema e divulgar esse tema é uma forma de lembrar a memória da Marielle, lembrar a luta dela, né? E combater esse conservadorismo aí que assombra os nossos tempos. Isso, então a nossa intenção também é justamente isso que tu falou, dar uma reaquecida na memória da Marielle, apesar de o pessoal estar fazendo um ótimo trabalho em relação a isso, mas e também elencar algumas das fake news que se propagaram mais e que foram desmentidas já, né, na verdade. Tem o boatos.org e o eFácias que estão fazendo sempre fizeram um trabalho excepcional aí na internet de estar verificando boatos e notícias falsas, e eles fizeram também alguns artigos aí, algumas postagens sobre esse caso, e a gente vai apresentar alguns também e, obviamente, né, debater sobre o tema. Pois é, e uma coisa que é importante ver, né, então, é o que são essas fake news. Bom, basicamente, fake news, né, o termo, ele é mais recente, né, o termo aí é da nossa era da internet, mas na prática, o que as fake news fazem, né, ou as notícias falsas, as coisas impactantes, né, as mentiras impactantes que circulam por aí já é uma tática política muito antiga, né? Usadas em vários momentos da história, principalmente no século XX. Aqui no Brasil a gente tem o caso do político Carlos Lacerda, que ele sempre bombardeava os seus candidatos aí com várias fake news da época, que não tinha esse nome. E daí depois, isso o Paulo Pinheiro Machado uma vez publicou, né? Pra quem não sabe, o Paulo Pinheiro foi nosso professor e é professor da UFSC, é historiador, né? Um cara bastante articulado aí no que se refere a isso. Pesquisador reconhecido também sobre a Guerra do Condestado. Isso, exatamente. Enfim, ele falou dessa história do Carlos Lacerda, dizendo que, apesar de serem mentiras que ele propagava por aí, o impacto delas era bem verídico, era bem concreto no debate político, na disputa política. Mas pode falar aí um pouco, então, Guilherme, sobre as fake news hoje, de onde veio o termo aí, de onde começou a ser usado? Sim. Eu não sei se o termo surgiu exatamente, né, com o Donald Trump, nas eleições ali, né, que ocorreram nos Estados Unidos, que acabaram elegendo o Donald Trump ali
e deixando a Hillary Clinton em segundo lugar. Mas ele popularizou bastante esse termo, cara, porque ele acusava direto eu acho que era CNN, não tenho certeza, mas acho que era CNN. A CNN era uma oposição ali às posições dele. E aí ele colocava direto a CNN como fake news. E em uma entrevista específica até, inclusive, ele fala assim, eu não vou falar com vocês são fake news. E aí não ouviu a repórter, a pergunta da repórter. E em contrapartida, a Fox, que é uma Fox News, né, que é uma empresa de comunicação de modo geral, mas eles são mais conservadores, eles também criticavam bastante a oposição ao Donald Trump, também colocando várias coisas como fake news, e nem sempre eram fake news, né, algumas vezes eram só análises da conjuntura, sabe, e aí ele frisou tanto nisso. O Trump, ele tem um jeito de discursar e de retrucar as pessoas bem específico. Né? Tem um vídeo de um canal no YouTube chamado Nerd Writer, que é sensacional, que ele vai analisando o discurso do Donald Trump, assim, palavra por palavra. Ele justifica cada palavra que o Donald Trump usa. E o Donald Trump, ele faz muito discurso para te convencer. Ele fala palavras de efeito, assim, sabe, fortes, e palavras de curto alcance, assim, né, curto tamanho mesmo, assim. Palavras pequenas, que elas te fixam, são fixadas mais fáceis na tua cabeça, assim. E aí ele usou isso aí, puta, todo tem o direito, chamando os outros fake news e tal. Tem toda uma técnica, então, né, pra impactar aí. Nossa, muito mesmo. Só lembrar, a melhor fake news, o melhor exemplo de fake news que a gente tem no caso brasileiro é o quê? É o filho do Lula, que é o dono da van. É o filho do Lula que é o dono da van, gente. Nossa, da Friboi também, né? Da Friboi. E daí, e melhor, enquanto o dono da van realmente deu as caras aí, o Luciano Hang, ele é um cara totalmente liberal, totalmente contrário. Nossa, com certeza. Então, talvez o cara até ficou ofendido, né? Não sei. Ele não foi... Teve uma notícia que ele soltou fogos de artifício quando o Lula foi condenado em primeira instância. E aí depois ele também foi condenado lá por alguma coisa. Ai, meu Deus, cara. A vida é muito doida. Mas voltando ao assunto então, pessoal. Quem é Marielle Franco, né? Marielle Franco, ela era uma vereadora, né, da sigla do PSOL, eleita no Rio de Janeiro. Eleita com com mais de 45 mil votos, né? 46 Não tinha sido... Não tinha sido 56, não? 56 mil e tantos? Então a gente tem que cruzar nossas fontes aí, ó. Porque... bom, enfim, mas assim, ela era a quinta mais votada, não era? Pois é. Assim. Ela teve um número expressivo de votos, né? Bastante, assim. Então, além do destaque aí da eleição que ela teve, ela também, agora, além de ser também da sua execução, né, do seu assassinato, ela ficou conhecida por ser a coordenadora do Observatório da Intervenção Militar no Rio de Janeiro, né? O que é isso? Coordenadora do Observatório da Intervenção Militar. Bom, você está sendo um assunto muito em pauta aí, né? Pauta do dia, a intervenção militar do Rio de Janeiro, né? Que, em outras coisas, é defendida pelo governo federal, desgoverno do Temer aí, que é uma medida necessária para se conter a violência no Rio de Janeiro. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Sim. Antes de tu continuar, a gente tinha acessado um site aqui chamado mariellefranco.com.br, que ele reúne várias informações sobre a Marielle, né, e também fala um pouco sobre a carreira dela como vereadora e tudo mais, e também desmente algumas fake news, na verdade. A gente vai até trabalhar mais essas fake news e verificar como que elas surgiram, mas assim, aí tem umas informações a mais sobre ela. Ela foi, de fato, eleita com 46.502 votos, tá aqui. Ela é presidente da comissão da Comissão da Mulher da Câmara. Então, é presidente da Comissão da Mulher da Câmara, que ela era, né? Mas aqui, né, considerando a memória e tal, eles colocaram tudo no presente, né? Mas ela se formou na PUC, fez mestrado em administração pública. A dissertação dela foi sobre o UPP. Pô, ela tem conexão já com os direitos humanos, assim, de tempos. Deixa esse site aqui na descrição do post, né, para vocês poderem acessar. É o que eu ia dizer, né? Esse site é importante, é um site, eu tava olhando ele antes, ele tá bem construído, né? Ele tá fazendo, então, esse serviço aí de tentar acabar aí com as mentiras aí que estão falando, então,
sobre a Marielle, sobre a vida dela, né? Como tu bem ressaltou aí, ela já tem uma caminhada longa aí no debate sobre direitos humanos, né? Principalmente aí no caso brasileiro. Está sempre, então, envolvida aí com a defesa do direito das mulheres, né? E no caso da intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção militar, ela está envolvida, então, com a proteção dos direitos humanos das populações, né? Atingidas por essa intervenção. Muito bem. Então, o que basicamente ela fazia, né? Ela foi eleita para essa CPI para verificar se não teriam, então, violações aos direitos humanos na ação dos militares, na intervenção militar. Por si só, esse cargo, essa missão, né, esse compromisso já era algo bem, bem importante e também bem perigoso, né? Por quê? Bom, não é de hoje que a gente já sabe, né, que na nossa polícia militar aí, de cada estado, né, do Brasil, ela viola muitos direitos humanos, né? Desde dar tapa na cara aí de pessoas, que isso é proibido, não existe isso, né? Polícia para fazer segurança ostensiva, desde dar tapa na cara até fazer execução de pessoas, né? De torturar, enfim. Como essas coisas já aconteciam muito na prática, já era do cotidiano de comunidades periféricas, com a intervenção militar isso chama mais atenção. Então, o objetivo da Marielle era fiscalizar, né, e denunciar talvez aí essas violações. Então, antes que venha o pessoal reclamar também, né, nem todo policial é assim, blá blá blá. A gente sabe, isso não é algo geral, né, a gente não tá colocando essa culpa em cada policial, a gente tá colocando a culpa numa corporação, na verdade, uma instituição que é mal planejada, que é mega militarizada, tem pessoas mau caráter dentro, óbvio que tem, mas assim, é tudo uma construção, sabe? Muito maior, assim. Então, a gente, quando faz essa crítica, né? A gente não... E também a gente não quer que acabe a polícia e vire um Deus dará. Não, a gente quer que haja uma reforma dentro da polícia militar, né? É mais esse tipo de coisa que a gente defende. Então, se você vier reclamar, nem todo policial assim, vai tomar seu cu. Então tá, próximo. Eu fico estressado, eu tô estressado, já fico ofendido de verdade. Fico ofendido com... vai tomar no meio do seu cu, e não por isso, não pelo discurso. Pô, vai. Mas, então, é importante isso que tu ressaltou, né? Porque, enfim, quem já tá nesse debate há mais tempo, às vezes esquece um pouco de contextualizar, mas realmente o problema não está em existir uma polícia, né? Mas sim em como o exercício dessa polícia é executado. Isso. E está diretamente relacionado com a cultura militar, né? Uma cultura de obediência, uma cultura de violência, uma cultura no medo, uma cultura extremamente hierarquizada, né? De mandar sem questionar, de obedecer sem questionar. Enfim, essa cultura militar, ela vai reverberar no comportamento desses agentes, né? E que isso não combina nada com segurança ostensiva, com segurança civil. O exército, isso já foi inclusive alertado por militares, o exército ele não faz esse papel de segurança ostensiva, ele não tem formação para isso. Sim. E a polícia militar... A ONU ela já se manifestou a respeito da configuração da polícia militar aqui no Brasil, né? Já é uma estrutura que já é insuficiente, né? Ela já não atende à demanda de segurança de uma maneira eficaz, né? Não, eficaz no sentido... Eficaz que dá uma qualidade de vida para a população, né? Não eficaz no sentido de dar porrada em todo mundo. Exatamente. Vamos lembrar que a polícia militar também é herança da ditadura militar, né? Precisava-se, então, de agentes, de pessoas que fossem obedientes, então, ao governo. Então, teve essa opção. Muito bem, então essa estrutura ela reverbera, como eu disse, no comportamento das pessoas. E a Marielle, voltando mais pro tópico, né, ela estava incumbida então de verificar se nessa invasão, aliás, nessa intervenção, não haveria esse tipo de violação, o que obviamente acontece, né? Eu lembro de uma frase muito boa daquela jornalista Eliane Brown, que ela diz que em algum momento, né, ela está parafraseando alguma pessoa na matéria dela,
ela diz que na comunidade onde essa pessoa vive, eles ainda estão lutando pelo uso da bala de borracha, pelo uso que a polícia use bala de borracha. Por quê? Porque violência policial é algo cotidiano, né? A gente vê, com a internet hoje isso daí é bem evidente, né? Agora imagina o que não aparece na internet. Muita coisa, né? Nossa, não, então se eu não me engano, eu também não sou especialista, eu não tenho todas as informações aqui à mão agora, mas a polícia dos Estados Unidos lá, de alguns estados provavelmente, não sei se é federal essa lei, não sei se é lei, mas assim, não sei se essa atitude é federal, de colocar câmeras nos carros, assim, é justamente para tentar repreender a violência policial, né? Principalmente com a população negra, que lá é uma questão social muito mais efervescente, forte, né? Digamos assim, né? É um debate muito mais presente, assim, muito mais tenso, até, digamos. Exatamente. Não que não seja, né? Mas eu acho que é inclusive até mais desenvolvido, apesar de ter casos de racismo muito horríveis lá, acho que é mais desenvolvido porque parece que tem mais gente engajada, sabe? Defender isso. Aqui no Brasil a gente tem grupo, sim, que defende, né? Não vou negar que existe militância aí, movimento negro unificado e tal, mas ainda é um assunto que demora pra ter aceitação, sabe? É um assunto que tu não vai discutir assim numa roda abertamente com pessoas que você conheceu, sabe? Sim, uma campanha como aquela Black Lives Matter, acho que é assim que pronuncia, mas as vidas negras importam, né? Acho que não surge algo tão abrangente quanto foi essa campanha, por exemplo, aqui, porque de lá reverberou aqui, por exemplo, assim, aqui não sei se tem algo tão óbvio que tem várias, né? A Marielle é um exemplo de combate a essa violência contra a população jovem e negra, mas não sei se tem algo tão abrangente quanto as campanhas que tem lá, eu acho. Por isso que é um debate que alcança mais outras pessoas, assim, sabe? Uhum. Sim. O que eu queria falar antes, é só pra gente não se perder, né? Sim, porque a gente tá com os nervos à flor da pele, que é muita loucura. Mas vai. Voltando pro caso da Marielle, vamos lembrar também, Gui, que o comandante Eduardo Vilas Boas, né, que está envolvido com a intervenção, ele declarou, né, que seria importante garantir que não houvesse houvesse uma comissão da verdade sobre a intervenção. Mais uma vez, mais uma evidência aí do que seria o uso da violência, né? Essa notícia me deixou tão emputecido na época que foi veiculada, assim, que, meu Deus, não faz nenhum sentido. Os policiais... O argumento dele era de que os policiais não deveriam agir com medo de represália. Meu Deus, claro que tem que agir com medo de represália. Você tá lidando com vidas? Sim. Você tem que ser culpado se você fizer merda, porra. Com certeza. É formação. Senão a gente vai cair naquele discurso do filho do Bolsonaro lá. Não lembro qual do Ciro lá que é deputado, tem uma penca lá. Mas aquele que diz que se o policial matar um inocente numa troca de tiros, ele vai ser culpado. Então, a gente não pode cair nisso, sabe? Porra, né, cara? Meu Deus. Esse é o contexto, então, né? A Marielle, ela foi, então, assassinada aí semana passada. Ela foi executada semana passada. E há, então, fortes indícios, por todo esse contexto, há fortes indícios de que seja um crime de cunho político. O que é um crime de cunho político? Um crime com a intenção de influenciar a tomada de decisões em relação à intervenção militar. O caso dela, Gui, vê se tu, não sei se tu fez associação ou se tu viu aí na internet, o caso dela lembra muito o caso do Vladimir Herzog, aquele jornalista assassinado na ditadura militar, né? Que aparece a foto dele enforcado dentro de uma cela no interior de algum, enfim, eu não lembro agora o nome exato, mas alguma instituição militar. Por que eu digo que lembra muito isso? Porque qual foi a situação da execução da Marielle? Ela levou 4 tiros na cabeça, não fizeram questão de
não fizeram questão de maquiar a cena, né? De fingir um latrocínio. Foi um crime extremamente violento. Vamos lembrar que também assassinou o motorista dela. Né? O Anderson. E acho que tinha outra mulher junto com ela, mas que não faleceu, se eu não me engano. Bom, esse crime ele foi extremamente... Tinha uma mulher com ela? Ela não tinha descido do carro antes do acontecimento? Eu acho que ela... eu não lembro. Eu acho que ela não chegou a sofrer ali os tiros, né? Bom. Porque senão tem uma testemunha, né? Pra ver como é que aconteceu o negócio. Eu acho que não tem. Não, desculpa, então. Acho que não tem, perdão. Muito bem. E continuando. A violência com que foi feito o crime, né? Com que foi executado o crime, ela não é à toa. Isso tal violência, né? Tal atentado, ele é propositalmente violento para quê? Para intimidar outras pessoas que tentassem assumir, então, as funções da Marielle, ou algo equivalente a isso, né? Algo para amedrontar. A associação com o caso do Vladimir Herzog é a mesma coisa, né? A ditadura matou, né, pessoas, torturou pessoas, mas dificilmente, quase nunca, jornalistas tiveram acesso, então, ao interior, né? Tiveram acesso a evidências dessa tortura. No caso do Vladimir Herzog, não. No caso do Vladimir Herzog, eles abriram os portões para os jornalistas verem que o homem estava enforcado numa altura que ele poderia perfeitamente ficar de pé, sabe? No dia logo seguinte que ele foi preso. Então ali também mais um recado, né? De não mexam conosco, né? Vamos lembrar que é o tempo da linha dura, final da ditadura, né? Um grupo que não queria largar o osso. Eu acho que, bom, essa daí é uma contextualização, acho que dá uma contextualização legal sobre o que a gente está se tratando. Tem mais alguma coisa, outra coisa que tu acha necessária aí? Não, talvez é só pra gente colocar mais algumas qualificações da Marielle, né? Traçar o perfil dela um pouco mais completo. Sim. Acho que eu só vou ler aqui, então, pelo menos a partezinha aqui do site, que não é muito grande, mas dá um geral bem bom, que é a parte de quem é Marielle. Né? Aí tem aqui: trabalhei em organizações da sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Lembrando que ela veio da favela da Maré, né? Ela é do local. Coordenei a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, ao lado de Marcelo Freixo. Eu lembro que o Marcelo Freixo tinha postado uma foto um pouco depois, assim, abraçado nela e tal, um pouco não depois não, mas assim, quando a notícia começou a se espalhar bem rápido, assim. Não, depois mesmo. Depois mesmo? Mas quando a notícia se espalhou, assim, explodiu, assim, aí ele tinha postado. Aí no começo eu tava até confuso, que eu ainda não conhecia bem ela. Aí iniciei minha militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de bala perdida, um tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Aos 19 anos, me tornei mãe de uma menina. Isso me ajudou a constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e debater esses temas nas favelas. Né? Depois a gente pode até também dar uma olhada nos projetos de lei que ela apresentou, né? Porque tem aqui também uma lista. Eu vi uma vez, em algum momento ali, uma amiga minha postando também os projetos de lei dela. E tem várias, assim, muito legais mesmo. Então vale a pena, talvez, a gente trazer isso mais tarde. E bom, e aí é basicamente isso aí. Ela tem uma trajetória riquíssima aí no que se refere à luta pelos direitos humanos. Nossa, isso tem que ser louvado, assim, tem que ser exaltado ao máximo. Um perfil muito diferente de diversos políticos ociosos, né, que a gente tem aí. Aí que a gente vai chegar num tema picante daqui a pouco. Mas esse primeiro bloco aí de contextualização acho que já é o suficiente. No próximo, então, a gente vai adentrar aí no tema que originou um pouco esse episódio, que é as fake news, né? Quem é o capitão? Me diz quem é o capitão? Me diz quem é o capitão? Fala! Certo, então, Ângelo, antes da gente então adentrar aqui o tópico principal desse novo bloco, pra gente então não espalhar uma fake news aí com base, né, num boato, explica um pouco melhor ali a situação da assessora da Marielle ali, como que ela estava envolvida em toda a situação. Sim, então, aquela informação que eu tinha falado ali no bloco anterior, né,
da sobrevivente. Então, realmente, a assessora da Marielle, ela estava na situação, ela só não estava dentro do carro com ela, mas ela estava próxima dela e ouviu as rajadas, né? Daí ela relata, ela não quis se identificar, mas ela relata como foi difícil sobreviver a essa situação e estar ali com seus amigos, com seus conhecidos próximos mortos, né? Num crime tão violento. Uhum. Ali. Bom, é isso. Realmente a gente só confirmando uma informação então do bloco anterior. Então, agora a gente vai falar das fake news, né? Então, já partindo para esse assunto, né? E por quê, né? Por que o caso Marielle acendeu um debate sobre fake news tão grande? Porque, né, como já dito, ele criou uma onda de fake news absurda, de boatos, né? De boatos maldosos. Alguns boatos a gente pensa, pô, isso aqui deve ser ignorância, a pessoa, sabe? Caiu numa informação ambígua e passou uma mensagem diferente do que deveria ser, né? Pois mas eu acho que mesmo a ignorância, ela tem uma mistura aí de ignorância com maldade também, né? Geralmente tem. Mas é que é diferente, né? Quando uma fé, né? Isso, quando se fala de política, né? É muito difícil não ter má fé quando se tem uma fake news. É bem difícil. Né? Eu digo fake news quando, sei lá, se fala sobre, uma informação biológica, sei lá, informação de geografia, uma informação de química, sabe? Nesse sentido, essas informações aí são fake news, mas são muito mais burrice, né? Muito mais ignorância. Exatamente. Mas nesse caso aqui é muito difícil pensar que tem que ter muita boa vontade e eu não tô com boa vontade. Exatamente. E é importante lembrar, Gui, o seguinte, né, que tem gente que vai dizer que, mas eu compartilhei, eu não tenho interesse político. Meu querido, minha querida, a partir do momento que tu tem uma opinião sobre algo da sociedade, ou mesmo a partir do momento que tu não se pronuncia sobre determinada situação, você já está influenciando no comportamento de outras pessoas, e isso é político. Isso aí não é Foucault, não? Foucault falava que tudo ato político? Então, Pois não vão puxar o carequinha que tu já viu. Citei Foucault! Uhul! Uhul! Ele tem isso, cara, muito bom. Mas enfim. Não vi. Foucault é muito bom. Tá, mas vamos continuar. Pessoal, então esse caso aí tá acendendo também por causa da fake news, né? Enfim, por causa das informações que estão circulando na internet. Que nem o Gui disse, né? Algumas dessas fake news aí, muitas delas, na verdade, são tentando difamar a imagem da Marielle, né? Tentando abafar a comoção com o caso. Daqui a pouco a gente vai, então, descrever quais são os conteúdos, né, das principais fake news. Mas antes eu queria falar de dois personagens aí, de duas pessoas, duas autoridades centrais que estão envolvidos com elas. Um é o deputado Alberto Fraga, deputado do DEM, ou seja, um deputado bem a oposição de um partido contra, né, com ideais diametralmente opostos de esquerda. PSOL. Isso. E da desembargadora Marília Castro Neves. Eles veicularam, então, fake news, né, e por conta da sua posição social, da sua profissão, né, eles davam mais credibilidade para essas notícias, né? As pessoas viam, foi uma desembargadora, foi um deputado que falou, isso daí talvez pensassem tem algum grau de fundamento, isso daí então o discurso de autoridade, né? Uma autoridade não ia estar mentindo ou passando uma informação errada. Então aí né? Não que a pessoa faça uso deliberadamente, né, ou conscientemente, às vezes até faz, mas a população, né, ou as pessoas que recebem essa informação de uma autoridade ou de alguém reconhecido como uma autoridade, elas vão aceitar muito mais fácil, né? Eu não digo a gente também, é muito mais fácil a gente aqui, né, nós dois também aceitarmos quando a autoridade ela tem credibilidade, mas tem que ir além disso, né, óbvio. Isso, é mais importante, eu lembro sempre de um amigo nosso, o Dani, falando, né, é sempre importante a gente ter uma posição crítica, um senso crítico com quem a gente concorda. Quem a gente não concorda, tudo bem, a gente sabe por que a gente não concorda. Agora, com quem a gente concorda, a gente tem que ficar sempre de olho, né, pra ver se não vai comprar discursos aí que talvez nos contradizem, né. Bom,
Então, o conteúdo dessas fake news. Quer falar aí, Gui? Quais são Bora, os acho que principais? antes ainda de pegar cada fake news específica, né? Tipo, se ela foi casada com traficante, se ela fez isso, se ela fez aquilo, se ela engravidou aos 16, essas coisas todas aí, esses boatos bizarros. Mas antes disso, acho que sobre a própria posição social dela, né? Posição social que de posição política, acho mais. Que é, pelo Certo. fato dela estar envolvida diretamente com direitos humanos em vários períodos da vida dela, em vários períodos aí da profissão dela, né? Enquanto mulher pública, né? Ela já foi de primeira taxada como defensora de bandidos, assim como, né? Depois de falecida, né? Mas aí também, assim como diversos outros que ainda não faleceram, já são taxados assim. De qualquer maneira, ela não precisou, né, falecer para ganhar isso aí como fake news, porque as pessoas fazem isso com qualquer um que defenda o mínimo de direitos humanos. O que já levanta, né, um debate, assim, ou algumas reflexões sobre a posição política de quem tá espalhando essas fake news, né? Porque... Exatamente. Não são pessoas isentas, né? Não são pessoas, estou te levando a verdade, estou te elucidando. Não. Isso, o cara faz essa comoção porque não é interessante que um partido de esquerda ou uma figura de esquerda ganhe tanta notoriedade assim, mesmo que em meio a uma tragédia, sabe? Mesmo que seja para recuperar a memória dessa pessoa. Exatamente. Sabe? E isso, o fato de... Tu acha que tu até pode dizer um pouco melhor, né? Porque o teu TCC aí na Universidade de História, né, que a gente fez, o teu foi mais voltado para direitos humanos, né? Pegou um pouco de ditadura ali, né? Tu trabalhou essa questão. Isso. Eu ia comentar isso, inclusive, na introdução, né, na justificativa da minha pesquisa, eu ressalto esse escárnio aí, esse desprezo que nós vivemos, né, em relação aos direitos humanos aqui no Brasil. Nossa, os direitos humanos são... Depois a gente vai falar sobre isso, mas são uma construção tão importante aí da humanidade, algo tão único na nossa história aí, que eles têm algumas limitações, mas é algo que nós já vivenciamos, para experiências históricas que nós já vivenciamos, como nazismo, como apartheid, como... as violências que mesmo aqui no nosso país hoje, né, as violências periféricas, defender algo como os direitos humanos aí é como se fosse defender o óbvio, sabe? Uma coisa necessária aí, que tá saltando aos olhos. Meu Deus, nós precisamos disso pra não sim, eu vi também umas piadinhas, óbvio, né, surgem piadas na internet daí, tipo de um formulário pra pessoa preencher pra ela oficialmente se desvincular da condição de humana dela, pra poder renegar os direitos humanos. Aí tinha lá, você quer ser uma bactéria, uma lesma, ou sei lá, um protozoário, aí assine aqui, sabe? Porque, tipo, pô, eles ficam com essa ideia absurda de que direitos humanos é o direito dos humanos, sei lá, sabe? Tipo, pra defender bandido e tal. Eles se esquecem que direitos humanos na verdade, serve pra qualquer um. Na verdade, direitos humanos, eles defendem os direitos básicos, né, de condição pra qualquer um que é um ser humano, desgraçado. Das nossas espécies. Né? Pra você ter acesso a esses direitos, basta que você seja um ser humano. Essa é a única condição. Apesar de algumas pessoas não agirem como tal. Eu acho que vamos tentar reservar então um pouco aí sobre os direitos humanos, porque é o tema do nosso terceiro bloco, que eu tô aqui optando pra falar... Mas vamos respeitar a nossa pauta aqui. Hoje a gente tem uma pauta e a gente vai respeitar ela. É verdade, gente. Desculpa que eu que me empolguei um pouco aqui pra falar sobre isso. Mas assim, então tá, continuando aqui. Você tá tão empolgado. Pô, é que esse assunto ele me deixa meio puto, assim, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá. Não, sim. Mas tá, então... Mas vamos reservar pro terceiro bloco, Tá, então spoiler aí pra fazer vocês ouvirem até o terceiro bloco. Direitos humanos não é só temática carcerária, tá? É só uma parcela mínima ainda. Direitos humanos versa sobre muitas outras coisas. Mas, então, se você ficou curioso sobre isso, como é que não é só defender bandido, assiste até o final, ouve até o final aí que
que a gente explica um pouco melhor certo, isso depois. Então vamos adentrar nas fake news que ganharam mais popularidade aí ao longo desses dias, né? Muito bem, acho que a gente pode começar então aí pela Defendendo Bandidos, né? Sim, não, mas antes ainda vamos elencar os sites, 3 sites, o primeiro mariellefranco.com.br que a gente está usando, boatos.org e o eFarsas. Esses 3 sites estão fazendo um ótimo trabalho em desmentir essas fake news, e a gente usou um pouco eles aqui para comentar essas fake news, né? Mas vamos lá, Ângelo. Certo. Então, Defendendo Bandidos. Primeira fake news, uma defensora de bandidos, Marielle. Bom, primeiro acho que a gente, antes de pensarmos o que seria então defender bandido, então a gente precisa elencar então o que é ser bandido, né? Vamos no senso comum, ser bandido é aquele que viola a lei, né? Tá certo. Então, defender, né? É justificar, fazer o papel de advogado do diabo, né? É justificar quem tá transgredindo a lei. Se a gente for por esse viés, então, olha, eu acho que tem muito mais defensores de bandidos aí no Brasil do que... no Brasil e no mundo do que tem se gente acusa. Que mesmo com registro de que certos deputados aí, né, mesmo com o registro do partido de que ele pegou uma quantia de doação, entre muitas aspas, e embolsou essa doação e tentou fazer uma lavagem de dinheiro ali com o próprio partido, que eu não vou citar o nome desse rapaz, certo? Mas tem ali registros que indicam claramente a corrupção, né, a aceitação de propina por certos deputados, e mesmo assim as pessoas defendem, chamam de mito ainda, não vou dizer quem é. Mas é um absurdo. Bom, continuando. Muito bem, então, mas pensa assim, vamos pensar numa escala mais micro. Sabe aquele seu parente que bebe um pouquinho, bebe só um copinho, sabe? E sai dirigindo, volta pra casa dirigindo? Pois é, meu amigo, se você diz, foi só um copinho, não afetar em nada, você já tá defendendo bandido. Então, baixa um pouco a bola aí. Segundo, se você tá defendendo policiais que executam pessoas em serviço, sem ser num tiroteio, sem ser numa situação de risco, né? Enfim, envolvidos ali no conflito, se ele julga e executa, se a pessoa tá rendida já e executa, e você diz, o policial fez certo, tem que fuzilar isso mesmo, você tá defendendo o bandido, gente. Exatamente. Perdão, não precisa pedir perdão, não. Não precisa pedir perdão, não. A verdade merece ser dita sem perdão. Pois é. Então, defensores de bandidos, talvez seja então uma definição que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado a usar, principalmente em relação a Marielle. Porque quem defende os direitos humanos, né, não está defendendo bandidos, está defendendo muito pelo contrário, né? Está defendendo a dignidade da pessoa humana. Isso, exatamente. Então, a gente sabe, né, quem é da área das humanas, e isso não é generalizando, não é só um senso comum, quem é da área das humanas está mais familiarizado com processos de constituição da personalidade, então aí dos seres humanos, personalidade dos cidadãos, personalidade das pessoas, as experiências que formam as pessoas. Ninguém nasce bandido. Maldade, uma coisa que já é muito debatida na academia, a maldade não é algo inato. Os seres humanos, eles são construídos socialmente, são construídos historicamente e socialmente, né? As pessoas e suas escolhas, né, elas recebem pelo menos muita influência, grande porcentagem das experiências por qual elas passaram na vida. Inclusive, para complementar o que tu está dizendo, é justamente isso. Eu tava lendo esses dias um artigo da BBC sobre evasão escolar, e de que a evasão escolar, dentro ali da pesquisa que o sociólogo fez, era o elemento crucial para que, em conjunto com constante contato com a violência, certo? O afastamento da família muito cedo também, entre outras coisas, né? O envolvimento com o tráfico muito cedo, mas isso tudo girava mais ou menos em torno da evasão escolar, né? No que se refere também ao jovem ter um comportamento violento, né? Ou seja, agir de forma marginal ou talvez como um bandido aí,
como prefiram colocar, né? E aí, pra você ter noção de que não é só maldade, ou não é só ganância, né? Tem gente que é movido por essas coisas, ok, óbvio que tem, né? A gente tá falando aqui de ser humano. O ser humano, ele é capaz de tudo. Mas mesmo essa ganância, sim, ela não vem do nada, né? E não é um Ela sentimento generalizado, né? Não é toda pessoa que rouba, que assassina, que faz isso, que faz aquilo, que é movido por esses sentimentos, né? A gente tem que parar de pensar de que tudo é uma maldade individual, sabe? Você está sendo malvado. Não funciona bem assim. A gente tem que analisar o contexto um pouco mais amplo. Assim. E também isso aqui não é defender bandido. Você errou perante a lei, você deve pagar. A nossa intenção é de que isso não aconteça. Exatamente. Uma pessoa que transgride lei, que transgride então o contrato aí de convivência social, obviamente é uma pessoa que ela não pode ficar solta, mas obviamente é uma pessoa que ela não nasceu daquela maneira também, sabe? Ela é uma pessoa que através das suas experiências e como ela lidou com essas experiências também levaram ela à situação a qual fizeram ela violar a lei. Isso me lembra muito uma matéria compartilhada por um amigo nosso que falava da situação de um pai de família que ele era gerente, né, numa empresa, mas daí ele acabou se associando ao tráfico de drogas. Por quê? Porque foram os traficantes que financiaram então a cirurgia ou tratamento da filha dele, que estava com uma doença. Ele não conseguia empréstimo em nenhum lugar, conseguiu com o tráfico e passou então para pagar, né, como fiador. Então ele começou a servir para esse é o NEM da Rocinha, né? Isso, eu tô com esse artigo aqui do É o País pra ler ainda. Não parei pra ler ele, que muita gente. Então, leia, é muito. É surreal, assim, é genial, isso é muito necessário. Então, gente, esse negócio de defender bandido, a gente tem que relativizar bastante, ó. Ciências humanas são as coisas. São todas aquelas áreas que servem pra gente não cair não cair na generalização, né? Bom, se a natureza aí, ela não é tão simples de explicar como os matemáticos, os biólogos falam, né? As ciências humanas, o comportamento humano não é algo tão simples assim. Tem que ter um estudo por isso, as ciências humanas têm que ser mais valorizadas nesse sentido. Então, defendendo bandidos, não, né? Ela defendia direitos humanos, defendia pessoas que talvez em alguma situação transgrediram a lei, mas não defendendo o motivo pelo qual elas transgrediram a lei, mas defendendo então para que essa pessoa ela seja tratada com dignidade no processo de ressocialização, no seu processo de retorno à sociedade. Isso aí é um negócio muito diferente de ser bandido. Você está, na verdade, ao contrário, né? Tu está, na verdade, promovendo essa pessoa, ela aprenda através do seu erro, seja auxiliada a aprender através do seu erro, e ainda sirva de exemplo para que outros casos, para livrar crianças de um destino parecido com o seu. Eleita pelo Comando Vermelho, outro tópico, e aí, Gui? Foi eleita pelo Comando Vermelho? Não, né? Mas vamos lá. Né? O que diz esse tópico aqui? Né? Essa história se espalhou dentro de uma lista de informações falsas sobre Marielle. Ou seja, juntou um monte de coisa, né? E aí, dentro do perfil, tava essa questão de ser eleita pelo Comando Vermelho. E aí dizem também que o Comando Vermelho que assassinou ela. Aí, né? É uma avalanche de bosta, assim, né? Mas tudo bem. Na verdade, uma associação que se tenta fazer, então, com o tráfico, né? Da Marielle com o tráfico, é justificar, que nem tu acabou de dizer, né? A morte dela. Tentar afastar a motivação política. Não foram os militares, ela era envolvida com bandido. Tentar fazer essa associação. Isso, então, é o mesmo padrão de antes, né? Falar que ela defendia bandido e depois aí, né, associar a uma facção de crime conhecida daí, né? Mas a intenção é a mesma. Exatamente. Na verdade, já é um debate de tempo aí, né? Que sim, existem políticos que são eleitos por associações com traficantes, né? Os traficantes, eles servem então como uma ferramenta para determinados políticos. O que não é o caso, não parece ser o caso da Marielle, porque boa parte significativa dos votos dela aí foram da zona sul do Rio de Janeiro.
Que bom, não é uma zona muito periférica. Não, é isso mesmo. Eu não tinha começado a falar. Então... Ah, tá, achei que tu ia falar. Então, e além disso, né, a distribuição dos votos delas, a distribuição das zonas ali onde ela recebeu mais votos, elas elas tiram mais solidez dessa acusação. Não são zonas de influência do Comando Vermelho pela qual ela teria sido eleita. Então, fake news também. Como os outros sites já estão falando. E como a gente viu, né, essa informação ela foi jogada, ela não foi nem trabalhada, não foi nenhuma fake news né, mais desenvolvida. Ela estava dentro de uma série de características que foram atribuídas a Marielle. E ponto final. Então, assim, ela foi eleita pelo Comando Vermelho, ponto. E não, muito científico, né? Não explica o que faz essa informação ser verdadeira ou não. É porque não é, né? Aí não tem como. Mas aí, tipo, é isso que é o maluco, né? Um fake news, ele se espalha baseado em nada. É igual o antagonista. Tá ligado o antagonista? O site antagonista? A frase Lula preso amanhã, ela ficou famosa com o antagonista, que é um site de notícias, entre milhões de aspas. E aí toda a manchete era Lula preso amanhã. E aí as pessoas clicavam pra ver se o Lula ia ser preso. E aí a notícia dizia que sim, ou dizia que não, mas aí, sabe, a manchete já tava ali. E aí, cara, é uma coisa absurda, porque ele enrolava e não dizia nada, né? E as pessoas iam compartilhando. E aí o cara ia lá e ganhava propaganda, AdSense, o cara fazia a grana dele ali. Mas assim, como que as pessoas compartilham esse tipo de coisa se nada justifica o que está se dizendo? Fala, o Lula preso amanhã e não tem nenhuma informação que comprova a prisão dele no dia seguinte. Eu acho que é uma campanha daquela série antiga, eles querem ressuscitar a Oz, né? Da prisão. Lula preso amanhã, ó, nova temporada do Oz. Pô, eu assisti isso. Mas porra, velho. Pessoal, sabe, uma boa, pra tu ver como tu é ridículo, como tu pode ser ridículo compartilhando fake news, é só pegar aquela imagem daquele seu tio, daquela sua mãe, que vê qualquer merda na internet e acredita, que dizia pra você, ó, não acredita no que tu vê na internet, e agora ela tá dizendo, meu Deus, sei lá, o Papa tá pegando fogo, sei lá, algo assim, ganhei aqui, ó, eu fui o milionésimo visitante do site, sabe? Não, só pra você pensar então como é ser ridículo compartilhando fake news, é só pensar nessa situação. Estou sendo esse tipo de pessoa. Sim, pô, e, você recebeu um site. Primeiro que se não for um portal conhecido, um portal de notícias conhecido, que isso também não é nem garantia, mas se não for um portal conhecido, bota no Google a manchete, ou bota a informação, né, digamos, por exemplo, Marielle foi eleita pelo Comando Vermelho. Aí, pô, será que isso é verdade? Aí você vai lá, vai no Google ou vai no site de pesquisa e coloca Marielle foi eleita pelo Comando Vermelho? Bota uma interrogação. Aí, cara, vê se outros sites estão veiculando a mesma coisa. Se só um site está falando, ou se poucos sites não confiáveis estão falando, espera essa informação ser averiguada. Exatamente. Né? Não vai compartilhando logo de primeiro. Cara, tá ligado? Tem o Não Salvo, né? O blog Não Salvo. Sim. O blog Não Salvo, ele fazia mais antigamente, hoje em dia não faz tanto, mas eles faziam as brincadeiras de compartilhar notícias falsas e esperar que os grandes veículos de informação eles pegassem essa notícia, né, e espalhassem. Aí eles já mataram o Seu Barriga do Chaves, já mataram o Kiko, já mataram um monte de gente. Aí teve essa do Seu Barriga, por exemplo, ele tava lá um desses eventos de tecnologia, acho que era uma Campus Party, não sei. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos inventar que alguém morreu. E aí o cara foi lá, aí botou um artigo no Wikipedia, e do Wikipedia, cara, foi pro Ego, e do Ego já tava no G1. Nossa. E aí, então ele inventou um bagulho na hora, e no mesmo dia já tava em sites de notícia. Tanto é que o próprio Seu Barriga lá, o ator que faz, ele teve que desmentir, falou, gente, não, eu tô vivo. Ligaram pra ele pra perguntar acho que foi a Sônia Abrão, aí, né, porra. A Sônia Abrão, sei lá, alguém ligou pra ele, e aí ele teve que confirmar, não, gente, eu tô vivo e tal. Mas esse tipo,
Porra, gente, é um bagulho tão... É muito fácil de verificar. Tô vivo, aliás, pague o seu aluguel, então. É. O último tópico, Trend Topic, que nossa, esse é o nome das fake news dela, casada com o traficante Marcinho VP, né? Então, mais uma fake news aí, comparando... Essa é um pouco mais com mais credibilidade, porque tinha uma foto e tal. Aí, pois né? Mas a foto também dizia que não era. Foi desmentido. A foto não, mas as pessoas vão acreditar? Se no texto ela já não te Exatamente. A credibilidade, entre aspas, aí, né? É isso. O homem, ela parece sentada no colo de um homem. Ó, esse é o Marcinho VP. As pessoas nem conhecem que é o Marcinho VP. Não sabem nem o que significa VP. E daí estão compartilhando aí porque tem uma foto. Olha só, essa foto tá comprovando isso. Gente, não... Pois tem que tomar cuidado com isso, né? O que essa foto tá fazendo? Ela tá fazendo papel de reforçar, então, essa mentira, né? Reforçar de má fé. Se tu pegar a trajetória de vida da Marielle e cruzar informações como idade no qual ela teve filhos, né? Ou a idade que ela conheceu lá o seu marido, eles não batem. Ela não engravidou de traficante e ela não foi casada com um traficante. Essas informações não batem e, aliás, elas já estão elucidadas já, inclusive, nesses sites aí. Inclusive, além desses sites, é importante lembrar, ontem eu estava fazendo minha marmita, né? E trabalhador, minha proletário. avó estava vendo Jornal Nacional. Minha avó estava vendo Jornal Nacional e eu vi que o Jornal Nacional também desmentiu isso. Então, pô, se até o Jornal Nacional desmentiu isso, o Jornal Nacional que, de longe, pelo histórico, eles não querem nem de perto da Ibope do pessoal, se eles veicularam isso, gente, então, por favor, né? Cuidado aí. Exatamente. Tem mais algum fake news aí, Ângelo, que foi elencado? Não, mas tem um negócio que é importante que está relacionado a também as notícias, né? Que é o pessoal falando por que estão falando tanto da Marielle e o motorista. E o motorista não morreu. Não tem policial que morre todo dia em serviço. Então por que enfatizar a morte dela? Quer começar? Sim, não. Então, eu já vou dar um rage aqui já desde o início. Mas assim, primeiro que esse pessoal que reclama não mexe uma palha pra reclamar dessas outras mortes que tanto incomodam, né? Em vez de você desmerecer um protesto ou a exaltação da memória de alguém, você vai lá, né, e faz o seu protesto. Vai lá, não, levante a bandeira dos policiais mortos, levante a bandeira do motorista. E não que a esquerda não tenha feito, viu? Vários movimentos aí, vários atos que saíram à rua aí, né, com o pessoal de esquerda, vários deles mencionaram o motorista, né, prestaram solidariedade à família, né, acho que alguns até se dispuseram a ajudar, aí eu já não sei se chegou nesse alcance, né, as lembranças, né, mas assim, o pessoal só reforça a informação que lhe convém, né. Eu não vi ninguém falando dos policiais. Meu filho, a própria Marielle, ela falava muito em nome das famílias de policiais militares dos policiais militares que sofriam assassinatos, que sofriam aí, né, nas ocorrências e tudo mais, né? Então, porra, você tá falando merda, né? Você tá querendo causar numa situação onde não tem cabimento, né? Eu tô estressado. Mas assim, as pessoas, elas levantam uma bandeira que não necessariamente contraria a bandeira que tá todo mundo levantando a favor da Marielle, pela memória dela. E aí elas só querem deslegitimar as manifestações. É só isso que elas querem fazer. Porque, E aí, ó, mais uma vez, vontade política no discurso. Vontade política na ação das pessoas. Porque eu duvido que se fosse um policial militar no lugar dela que ganhasse algum tipo de comoção, seja lá por quê, né, ganhasse o Brasil inteiro, eu duvido que essas pessoas iam estar falando, não, mas pega aí, tem jovem negro que morre todo dia na favela. Eu duvido. Nossa, mas as pessoas, né, esse discurso não ia acontecer ao contrário, certo? Né? Mas talvez alguns setores da esquerda talvez até chamassem essa atenção para isso, né? Talvez o discurso ocorreria na forma contrária pela esquerda, mas mesmo assim é jogo político igual, né? Não que não tenha importância. Exatamente. A vida do policial militar que morre,
ali na ocorrência, no conflito com traficantes, com bandidos, etc., é importante. E, novamente, a vida dos jovens negros também é importante. Só que a questão tá sendo usado isso aí para deslegitimar uma causa bastante justa, bastante legítima, né? Esse é o grande problema. Fora também todo o impacto, né, político que a morte dela envolve, né? A morte dela ali tá... há muitos indícios, né? Vamos ver como é que vai ser essa investigação aí também. Vamos ver se não vai rolar nenhum bode expiatório. Uhum. Mas há fortes implicâncias de que tenha sido um crime político, de viés político, para desestimular, então, essa CPI, né, do Observatório da Intervenção. Então, por isso que a morte dela é importante de ser lembrada. Por que enfatizar a morte dela? Não só porque foi uma vida humana perdida, mas porque era uma vida humana que estava em ação para proteger outras vidas humanas. Uhum. É por isso. Sim, exato. Bom, e eu tenho outros pontos que envolvem, né? Ela era uma vereadora, uma mulher pública, eleita democraticamente, né? Lutava então pelos direitos humanos, como tu mencionou. Isso são todas, né? São cargas políticas, assim, que recaem sobre a pessoa e, obviamente, ela chama mais uma atenção quando acontece um tipo de tragédia, uma tragédia dessa absurda, assim, sabe? Né? E outra coisa, isso levanta também teorias da conspiração, né? Então, tipo, a gente fica pensando assim, pô, é muita coincidência, ela tá, né, participando ali da coordenadoria ali de verificação da intervenção militar, né? Ela criticava o trabalho policial, e aí de repente ela é executada, mano. Porra, não é todo dia que um deputado, um vereador, ou um deputado, um senador, seja lá o que for, é executado, assim, sabe? Em meio a um contexto tão tenso, assim, né? Tão quente, tão efervescente e tal. Exatamente. Isso vai chamar atenção, óbvio, né? Não chamou atenção lá quando o rapaz lá, o presidente lá, o candidato a presidente lá, caiu com o avião, porra? Chamou atenção pra caralho. Tanto é que quase elegeu a porra da Marina lá só por causa disso. Como é que não teve comoção? Né? Então... Pois é. Né? Não venha me dizer que, ai meu Deus, por que se importam tanto com... Por que falam tanto dela? Não seja imbecil, né? Tem sentido falarem dela. Exatamente. Bom, eu acho que esse bloco a gente já pode encerrar, antes, né? Antes que eu mate um. Pra gente, ela toma aqui teu remedinho. Pra gente focar, então, dar uma ênfase aí no bloco dos direitos humanos, que é a última parte, né, desse episódio. Boa. Certo? Bem lembrado. Então até o próximo bloco. Vocês querem nos matar, nos controlar. Vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando a gente vai tá lá pra marchar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Então, gente, aqui nesse bloco final, a gente vai então tratar dos direitos humanos, certo? Uhum. Não é direito dos humanos, para com essa merda, seu arrombado do caralho. Uhum. Direitos humanos, ou seja, os direitos vinculados a todos que estão na condição de ser humano, né? Do Ângelo, que tem mais propriedade aí pra falar do assunto, né? Nos banhe com, com a sua sabedoria. Eu não sou uma autoridade, mas eu tive que ler na minha pesquisa aí do TCC, né, em outros trabalhos que eu fiz também, a Declaração dos Direitos Humanos, né? E, bom, então só falando rapidinho, porque o episódio já tá grande, né? Mas o que são direitos humanos? Quando é que surgiram os direitos humanos, né? A ideia de direitos para seres humanos, primeiro ela vai surgir lá na Mesopotâmia, lá no Código de Hammurabi. Que, se a gente for ver, é um negócio bem diferente. O Código de Hammurabi era muito mais um código social do que focado nas pessoas, né? Pois mas era que foi a primeira legislação que a gente tem escrita para pessoas. Nesse caso, sim. Pessoas, né? Sim. Que é bem diferente. Só para contextualizar, então, o que seria, né? Mas daí, a noção que a gente tem hoje, ela vai começar a surgir características lá com a Revolução Norte-Americana de Independência dos Estados Unidos, né? E com a Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uhum. Bom, ainda não é muito humano isso, por quê? Porque as mulheres elas não estão envolvidas, elas não estão abarcadas como detentoras de direitos, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse contexto,
as autoridades intelectuais eles estão falando de que o ser humano é um ideal iluminista, né? O ser humano ele nasce com direitos naturais, eles vão dizer que são direitos naturais, né? Que já nasce com direito à liberdade, de ser tratado igual, de poder eleger os seus representantes, de poder fazer associações livremente, expressar sua opinião. Esses são os direitos vinculados ao homem, então aí no século XVIII, né? Final do século XVIII e século XIX. Vale destacar a autora intelectual francesa Olympe de Gouges, que nesse contexto ela pegou a Declaração dos Direitos do Homem num ato de protesto, ela substituiu todas as palavras homem por mulheres. Olha aí, ó. Pois é, isso é importante ressaltar por quê? Porque realmente não enfatizava as mulheres, né? Bom, no século XX, então a gente vai ter... Quais são os principais eventos então, do século XX? São as duas grandes guerras, né? Bom, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito aí da história que nós temos, né? O maior, com gigantes, né? Assombrosos números de mortos, de armas, número de gastos com isso, né? De fúria, de violência. Vai ser a Segunda Guerra Mundial e vai impactar tanto a humanidade que as nações elas vão pensar o seguinte, né? Os intelectuais e os representantes das nações vão pensar o seguinte: não, a gente precisa de algo para garantir que isso não se repita. E é daí que vai surgir com a ONU, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Daí entra a palavra humanos, né? Na verdade entra homens, mas daí depois é substituído por humanos, que é assinado em 10 de dezembro de 1948 em Paris. O Brasil foi um país signatário, né? E lá nessa declaração, resumidamente, então, não fala que tem que defender bandido. Primeiro começa por aí. Declaração dos Direitos Humanos, ela versa por diversos aspectos. Primeiro, liberdade de expressão. Se tu gosta tanto aí de falar a tua opinião, isso é um direito defendido na Declaração dos Direitos Humanos, que, aliás, está disponível na internet, é de fácil acesso. Se você não conhece, não fala merda, procura, lê e depois opine. Boa, vou colocar aqui na descrição do episódio. Declaração dos Direitos Você Humanos. que quer acessar, ó, vou deixar mais fácil ainda, vou deixar mastigadinho. Perfeito, obrigado. Ela protege também, olha só como vocês acham que é coisa esquerdista, ela também protege a propriedade, diz que todo mundo tem direito à propriedade, que essa propriedade é inviolável. Ela versa sobre leis, sobre legislação trabalhista, que diz que todo mundo tem que ter pelo menos férias aí de um mês, férias remuneradas durante o ano, que muitos países aí não cumprem, né? Seus cidadãos têm que ter, por quê? Porque tu não deixa de viver quando tá de férias, né? E para tu não trabalhar compulsoriamente aí, sem descanso. Versa que as pessoas elas têm que ter uma alimentação adequada, elas têm que ter uma educação adequada para poderem se desenvolver, né? Desenvolver suas habilidades, suas aptidões, e por aí vai. O leque de direitos, né, de dimensões que a Declaração de Direitos Humanos versa é incrível. E eu falo isso por quê? Porque não se trata então só da questão carcerária, não se trata só de defender bandido. Essa falácia, ela vem daquela ideia de que os defensores dos direitos humanos, eles reconhecem que as pessoas elas são constituídas também, em boa parte, por suas experiências, e que, por isso, condenar uma pessoa à morte ou assassinar uma pessoa justificando que ela cometeu um crime pode ser um grande equívoco. Por quê? Porque o quão da sociedade não constituiu aquela pessoa. Qual foi a parcela, né, da sociedade, do contexto histórico que não constituiu aquele indivíduo que transgrediu a lei. Bom, Pô, tu mencionou isso, tem um episódio de Star Trek que se chama Justice, que é Star Trek Next Generation. A gente tá pensando, inclusive, em fazer episódio, né? Um dia a gente vê os dois aqui pra gente falar, porque ele adereça essa questão de pena de morte, né, que as pessoas têm direito à vida, né? A vida é um bem precioso e tal, e que justiça é essa? Que assassina um elemento que não se adequou à sociedade, perfeito, sabe? Que simplesmente elimina, como se não tivesse valor nenhum a vida. E aí a Star Trek ele tem uma pegada bastante nesse sentido, né? De vida, de uma sociedade utópica, né? Porque é uma ficção científica espacial meio utópica.
E aí, cara, é um episódio muito legal. Ele pega essas questões e o Capitão Picard, que é o nosso querido Professor Xavier, É o Patrick Stewart. ele dá um discurso final pra convencer ele tá num planeta alienígena, né? Que não é terráqueo. Aí ele dá um discurso pra convencer o pessoal lá de que a vida é importante, que a vida vale a pena e tal. Ele faz o discurso de maneira melhor. E ele questiona aquele conceito de justiça, e o pessoal se convence. Tá? Uhum. Mas é uma discussão muito massa de se colocar, né? É muito legal que tenha na série. Tu sempre lembra do Star Trek, é um negócio que a gente tem que investir mesmo, fazer mais episódios, né? Nossa, com certeza. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que tá bom aqui. Era mais isso, era mais pra juntar tudo que a gente falou, né? E dar uma conclusão, né? Porque, porra, os direitos humanos, eles são importantes, cara. São importantes. Não é pra gente defender bandido. Leia a porra da declaração, que tu vai ver que não vai estar lá assim. Né? A declaração é curtinha, não tenham medo, tá? Lê não faz mal. Né? Lê machuca as vistas, mas só se não usar óculos. Tive uma ideia, olha só. Ideia brilhante. Vamos fazer uma campanha? Opa. Se tu quer divida a ideia. Quer compartilhar coisa sem checar, compartilha a Declaração dos Direitos Humanos. Essa ideia é boa. Boa. Muita gente vai se surpreender com o que tá escrito, hein? Mas assim, pô, é isso aí, gente. Então esse podcast é difícil a gente falar sério assim, porque a gente é zoeiro e tal. Mas a gente tentou fazer o mais sério possível pra dar uma resgatada na memória da Marielle, uma mulher incrível, cara, e que é uma pena que a gente tenha conhecido o trabalho dela depois que ela faleceu, né, que ela foi executada, assassinada, porque que é alguém que merecia ter o exaltado, alguém que merece ter o trabalho exaltado por muito tempo, que a gente ouça que essa mulher defendia a gente, porque é importante pra gente ter uma sociedade melhor. É certo. Olha, terminou de profundo. Esse homem, credo. Eu tô sindicalista, eu tô meio sindicalista, tô chamando as massas. Mas assim, gente, é isso então. Qualquer dúvida, e-mail, sugestão, quer dar um oi pra gente, manda lá no CroniaCast. Segue nas redes sociais aí, assina o feed do podcast. A gente não mencionou as redes sociais, que a gente se empolgou e fez o episódio meio nas pressas, assim, meio no furor. Uhum. Mas assim, todos os links importantes, Facebook, Instagram, Twitter e tal, vai estar na descrição do post. Todos os links importantes que a gente mencionou, a matéria ali da BBC que eu mencionei, vou botar. A questão ali da Declaração dos Direitos Humanos vai estar lá também. Os sites que a gente deu uma conferida, boatos.org, Faças, o site da Marielle. A gente vai colocar tudo na descrição e você vai poder acompanhar todo esse material, beleza? Isso aí, pô, show de bola. Então, acho que é isso, né, Ângelo? Então, até o próximo episódio. Agradecemos, então. Adeus. Para quem precisa, polícia para a própria polícia.